Salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos falar sobre phrasal verbs. Vamos continuar, né? A série tratando de verbos frasais ou verbos combinados com preposições através de exemplos. Let's get going! Sem mais delongas, vamos começar. Bom, eu separei aqui algumas frases, né, algumas expressões para nós estudarmos. Então eu vou traduzir com vocês e nós vamos explorar o vocabulário. Quando necessário, a gente vai no Google para buscar alguma coisa que eu julgar interessante, alright? Let's get going! Vamos começar. Essa primeira frase aqui. When you've finished with that book, can you put it back on the shelf? Então aqui nós temos uma pergunta, tá? Que começa com o pronome interrogativo when, que é quando em inglês. When you've finished with that book, quando você tiver terminado aquele livro. Então vamos ver aqui. When, pronome interrogativo, significa quando, alright? Aqui nós temos o present perfect, presente perfeito, que é a combinação do verbo have mais o verbo principal no past participle, no particípio passado. O verbo finish é um verbo regular. O que significa o verbo ser regular? O passado simples desse verbo, bem como o particípio passado, terminam com ed. Então, o verbo regular, ele tem essa previsibilidade, digamos assim. You've é a mesma coisa que you have, tá? É a forma abreviada aqui. You have. You've finished, quando você tiver terminado. When you've finished, quando você tiver terminado com aquele livro. With that book, com aquele livro. Observe que eu tenho finished with, tá? Terminado com alguma coisa. Nesse caso aqui, tem o significado de terminar de ler, né? Quando você terminar de ler ou terminar de usar o livro, pode ter esse contexto também. Você vai numa biblioteca, você pega um livro e a pessoa chega e fala para você: When you've finished with that book, can you put it back on the shelf? Quando você tiver terminado com aquele livro, você pode colocá-lo de volta na prateleira, né? Na estante. Então é isso. Então aqui observe que eu tenho finish with, tá? Terminado com aquele livro. That é um pronome demonstrativo que significa esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Então a primeira parte da frase nós já abordamos. Agora a segunda. Nós temos uma pergunta. Can you put it back on the shelf? Você pode, aqui ó, can é o verbo poder. Can pode indicar possibilidade, capacidade, permissão. Né? Aqui eu estou fazendo um pedido. Você pode colocar can you put it back? E aqui nós temos o phrasal verb put back. O verbo put é o verbo colocar, certo? O passado simples e o particípio passado deles são irregulares, tá? Eles não terminam com ed, eles são grafados exatamente da mesma forma. Então, put, presente, put, passado, put, particípio passado. Put back significa colocar de volta. Então, esse phrasal verb, especificamente, né? E existem outros phrasal verbs que a gente observa isso. Não necessariamente o significado do phrasal verb
ele é diferente da combinação verbo-preposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque put sozinho significa colocar. Back significa de volta. Quando eu junto put e back, na verdade, eu só estou somando os significados. Né? Put back something. Put it back. Colocá-lo de volta. Então, o significado ele não mudou, ele não teve alteração. Não é exatamente a regra dos phrasal verbs, né? Os verbos frasais, eles existem phrasal verbs ou verbos frasais que têm um significado bem diferente da combinação verbo-preposição, mas outros são mais previsíveis, como esse aqui. E é importante salientar que eu tenho aqui o pronome it no meio do put e back. Esse it aqui está se referindo a book. É um pronome objeto, ele vem logo após o verbo but, tá? Outra observação. Quando eu faço perguntas com o verbo can, que é um verbo modal, um dos verbos modais, a gente tem vários, temos can, que temos could, would, should, will, né? Vários verbos modais. Como que eu faço perguntas com verbos modais? Eu pego o verbo e coloco na frente da frase, no início da frase. No caso aqui não é exatamente o início da frase, mas é no início da oração, né? Porque nós temos dois blocos aqui. When you've finished with that book, é uma parte. Quando você tiver terminado com aquele livro. E aqui é uma, digamos assim, uma oração, ela é independente. Eu poderia só perguntar assim, can you put it back on the shelf? Você poderia colocá-lo de volta no livro, na prateleira ou na estante. A questão é, essa parte aqui da pergunta, essa parte aqui da frase como um todo, ele está dizendo quando. Né? Ele está perguntando, você pode colocar o livro de volta na estante? Mas quando? Quando você tiver terminado. Então, ele está colocando uma condição, né? Ele está dizendo, olha, coloca o livro de volta lá quando você tiver terminado. Certo? Então, can you put it back? Na pronúncia, gente, a gente junta, né? O som. Porque você não vai falar put it back. Você vai falar put it back. Can you put it back on the shelf? Colocar de volta onde? Na estante de livros, né? Na estante. On the shelf. On é uma preposição que indica superfície, né? Eu costumo, né? É o famoso The book is on the table. Lembra do The book is on the table? O livro sobre a mesa. Então, você vai pegar o livro e vai colocar na estante, na prateleira da estante, em cima, né? Vai tocar a superfície, digamos assim. Então, você vai usar a preposição on. Você não vai usar in, porque não é dentro, né? Você vai usar on, alright? E the é o, a, os e as, é um artigo definido. E shelf, né? Você tem aqui, bookshelf. É uma outra. Bookshelf ou shelf. Prateleira, estante. Alright? Alright, so far so good. Let's go to the next example. Próximo exemplo. The police searched the house and took away a computer. The police searched the house, ok? The police searched the house. Então, a polícia, aqui fica mais evidente, né? Fácil de você identificar o que significa. Aqui, a polícia está representando a entidade. Então, pode ser um policial, um grupo de policiais. Então, a polícia vasculhou a casa, né? Searched the house, que search é o verbo pesquisar, procurar,
vasculhar, certo? E é um verbo regular, termina com ed. Então, eu estou dizendo que a polícia vasculhou, pesquisou, procurou a casa, né? Dentro da casa. Então, a polícia entrou na casa e procurou, vasculhou. Vasculhar, acho que seria o verbo melhor, né? Que significa melhor. Então, o verbo regular, porque o passado e o participo passado se dão com o acréscimo do sufixo ed, né? Então, a polícia procurou a casa, vasculhou a casa. The house. And took away a computer. Aqui nós temos um phrasal verb com away, certo? Took é passado irregular, tá? É o passado irregular do verbo to, take. Take, took, taken. Então, o passado simples do verbo take é took. E o que significa take away? É levar embora, né? Porque take pode ser levar, tomar. Tem diversos significados. É um verbo bem versátil, assim. E take away é levar embora, né? Levou. Então, a polícia procurou, vasculhou a casa e levou um computador, né? Ou seja, tirou o computador que estava dentro da casa e levou. Alright? Então, took away a computer. É um significado previsível, né? Digamos assim. Não tem muito o que comentar, porque o significado do verbo take tem levar, tomar, away é embora, né? Levar para fora. Então, a combinação took mais away, ela acaba tendo o mesmo significado que o significado do verbo e a preposição separados. Nesse caso, é bem simples. Alright? Ok. Da mesma forma, nós temos aqui um outro exemplo com uma dinâmica similar. I tried to take a picture of the bird, but it flew away. Então, vamos ver. I tried. Eu tentei, né? Então, tried é o passado do verbo try. É um passado regular, tá? Só que tem uma especificidade, porque termina com Y, certo? Precedido de consoante, você vai tirar o Y e vai colocar IED. Mas, de toda forma, é um verbo regular, porque ele segue a lógica de acrescentar ED, né? O sufixo ED. Só tem essa observação aqui, que eu tenho que tirar o Y, alright? Então, I tried to take a picture, ou seja, eu tentei. Olha só, eu tenho tried e tenho take, certo? Eu tenho dois verbos. Entre esses dois verbos, eu estou colocando a preposição to. Quando que eu uso to entre dois verbos? Bom, gente, não existe exatamente uma regra, você tem que aprender pelos exemplos, porque alguns verbos, entre eles, existem verbos que você não vai colocar nada entre os dois verbos. E melhor, você vai colocar ing no segundo verbo, né? I quit smoking. Parei de fumar, por exemplo. I quit smoking. I began studying. Eu comecei a estudar. Então, existem verbos que, se eu tiver um outro verbo, eu vou colocar ing. Existem verbos que, para ligar um verbo com outro, eu vou usar uma preposição. Então, é caso a caso, alright? I tried to take a picture. Eu tentei tirar uma foto, né? Take a picture é tomar ou tirar uma foto, uma fotografia. I tried to take a picture of the bird. Eu tentei tirar uma foto de quê? Do pássaro, né? Of, preposição, e the, artigo definido. Então, of é de, the é o, a, os, as. Pode ser singular, pode ser plural. Aqui a gente sabe que é um singular porque o substantivo bird está no singular. Certo? Então, eu tentei tirar uma foto do pássaro, vírgula. Mas, but, it flew away. Ele voou, né?
foi embora, voou e foi embora. Então, flew away, aqui nós temos um verbo irregular, tá? Então, tried é o verbo regular, certo? Mas temos aqui o verbo fly, que é um verbo irregular. O passado simples, ou past simple, é flew. E o particípio passado, ou past participle, flown. Observação. Tanto o passado quanto o particípio passado são diferentes do presente, neste caso. Coisa que a gente observou aqui também com o exemplo do take, né? Take, took, taken. E aqui fly, flew, flown. Fly away significa voar longe, ir embora, tá? It flew away. Ele foi embora. Eu tentei tirar uma foto, o pássaro pode ter se assustado, ou não viu e ele voou embora, alright? Então, tentei tirar uma foto do pássaro, mas ele foi embora. Foi embora no sentido de voou, né? Voou para longe. Ok. Na mesma linha, nós temos um outro exemplo com away. Então, observe que tá fácil, né, gente? Esses exemplos com away são bem previsíveis, né? É basicamente o significado do verbo mais a preposição. Quando é away, pode ser para fora ou pode ser embora, né? Ir para longe e ir embora. Sarah got into her car, started the engine and drove away. Então, aqui nós temos um encadeamento de 3 ações, certo? Nós temos, primeiro, Sarah got into her car, é a primeira parte. Temos um núcleo aqui que é got into. Temos started the engine, uma segunda ação, e o drove away. Tá? Então, temos uma frase com 3 orações, né? 3 núcleos aqui verbais. Então, vamos entender aqui. Sarah got into her car. O que significa? Sarah entrou no carro. Né? Got into. Aqui, o verbo got também é um verbo irregular. Get, got. Tá? Get, got, gotten. Ups. Get, got, gotten. Também, dependendo do caso, né, quando você tem o verbo que não é exatamente... Parece um present perfect, mas não necessariamente, que é essa estrutura aqui, have got. E ela é escrita assim mesmo, né? Para dizer que você tem alguma coisa. I have got a new apartment. Ou seja, eu comprei um novo apartamento. Tem um sentido de aquisição. Alguma coisa você adquiriu. E aqui é got, não é gotten, tá? Então tem essa estrutura aqui, have got. Eu já tratei dela em outros vídeos no canal. Todo o conteúdo que eu estou tratando aqui de gramática e fazendo esse detalhamento da frase, explicando cada termo, já temos vídeos no canal sobre, tá? Okay? O canal tem mais de 750 vídeos e tem um curso completo de gramática já gravado. Aqui nós estamos fazendo uma releitura da gramática e eu vou explicar no final do vídeo por quê, alright? Então, Sarah got into her car. Então, quer dizer que a Sarah entrou no carro. Por que into? Em inglês, existem preposições, né, que dão uma ideia de movimento. Então, in é dentro, certo? Lembra que a gente viu aqui no exemplo, ó? Não, a gente não viu o exemplo com in, a gente viu o exemplo com on, né? On the shelf. Mas poderia ser assim, in the box, dentro da caixa. On the shelf, né? Na estante.
E aqui nós temos into. Into dá uma ideia de movimento, ou seja, get into the car. Entre no carro. Dá uma ideia de movimento. Ela entrou no carro, ok? Então, Sarah entrou no carro dela, tá? Her. Então, aqui nós temos um pronome adjetivo que está indicando que o carro é de Sarah. Então, ela entrou no carro. Started the engine. Traduzindo ao pé da letra, seria começar ou iniciar, tá? Iniciou ou começou, né? Porque start é o verbo começar, iniciar. Jogos de videogame, por exemplo, você tem press start. Aperte start, né? Tem um botãozinho em alguns joysticks chamado start. Alguns videogames têm start e tem o select. O start, ele serve para começar, iniciar, né? E para pausar o jogo também. Só fazendo uma analogia. Então, start significa começar, iniciar. Tá no passado simples. É um verbo regular. Termina com ED. Então, começou, iniciou. O motor, né? Engine. Engine, no caso, é motor. Então, na verdade, ela entrou no carro e deu ignição, né? Ligou o carro. Né? Virou a chave para o carro funcionar. Started the engine, ou seja, eu não sei nem como se fala em português, na verdade, né? Porque assim, deu ignição, ligou o carro. A gente fala ligou o carro, né? Na verdade, então, começar ou iniciar o motor, ok? No caso, no passado, começou, iniciou. E foi embora, né? Drove away. Foi embora, só que é drove. Drove é passado do verbo drive, tá? Drive é dirigir. Nesse caso é dirigir um carro, né? Drive. Drive the car, dirigir um carro. Passado dele é drove. E o particípio passado, past participle, é driven. Então, um verbo irregular. Tanto o passado quanto o particípio passado são diferentes, ok? Então, drive, drove. Drove, então, quer dizer dirigiu. E away, embora. Então, você pode traduzir como foi embora. Sarah entrou no carro, ligou, né? Ignição, ligou o motor e foi embora. Sarah got into her car, started the engine and drove away. Certo? Então, bem previsível aqui. Não tem muita observação a ser feita, né? Porque você juntou basicamente o drive com away. Então, é o significado mais simples possível, que é o... Você está combinando o significado do drive com a preposição away. Alright? Ok. Então, vamos continuar aqui. Vou apagar aqui. Bom, mais um aqui com o exemplo de away, tá? We're going away on holiday today. Nossa, muito away, today. Até rimou. Away, holiday, today. We're going away on holiday today. Então, vamos ver. We're going é a forma abreviada, né? We're de we are. Então, é o verbo to be, certo? We are going away. Bom, aqui nós temos o presente contínuo, certo? Porque é o verbo to be, mais o verbo principal, seguido de ing. Ele indica uma ação contínua, algo que está acontecendo no presente, ou algo que está acontecendo em torno do presente, ou seja, não necessariamente no momento da fala, ok? We are going away on holiday today. Então, aqui nós temos o phrasal verb go away, que significa ir embora, tá? Go away.
e ele está com ing, neste caso é uma ação contínua. Por quê? Nós estamos indo embora de férias hoje. Ou seja, nós estamos, como que eu vou dizer? Viajando de férias. Nós vamos viajar de férias hoje. We are going away today. Né? We are going away on holiday today. Que é como se fosse que é uma viagem hoje e você fala isso. Nós estamos saindo de férias hoje, né? We are going away on holiday today. Né? Aqui tem o sentido de ir embora, no sentido de viagem, né? Going away. On holiday, aqui de férias. Holiday pode ser feriado, pode ser férias, né? Pode ser on vacations, on holiday, geralmente tem mesmo sentido. On holidays, então de férias, hoje, today. Atenção para a preposição, tá? On, going away, on holiday. Nós estamos saindo de férias, ok? I'm traveling on vacation. On vacations, on holidays. Ou seja, estou viajando de férias. Então, a preposição a ser usada é on. Por quê? Eu não sei explicar. Só sei que foi assim, né? Porque existem expressões em inglês e você usa preposições específicas. Você fala assim, antes de cidade eu uso in, antes de dias da semana eu uso on. Então, são regras. Você vai aprendendo pelos exemplos, alright? Ok, então aqui a gente finalizou o exemplo do away. Vamos ver se a gente consegue, se bem que tem mais 4 frases, né? Não sei se eu vou conseguir finalizar tudo. We'll be back in 3 weeks. Will é we will, tá? Forma abreviada de we will. Futuro. Verbo modal leva o verbo principal para o futuro. Então, we will ou will be back. Nós estaremos de volta. Tá? Então, nós temos be, verbo to be, que é o verbo ser e estar. Be back é estar de volta. Tá? Olha só a combinação verbo-preposição. Então, estar de volta. We will be back. Nós estaremos de volta, né? Porque o will é um verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Nós estaremos de volta. Em 3 semanas. In 3 weeks. Aqui eu estou dando um horizonte de tempo. Olha, nós estaremos de volta em 3 semanas. Após verbos modais, gente, como will, can, should, would, o verbo, ele tem que estar no infinitivo, no bare infinitive, ou seja, um infinitivo sem o to. Então, o verbo é o verbo to be, certo? Então, vai ser be. We will be back. Will be back. The next one. Próximo. After eating at a restaurant, we walked back to our hotel. After é depois ou após. Eating é o eat é o verbo comer. Ele está com ing, certo? O que é esse ing? Eu estou usando ing porque verbos, quando vem após preposições, se eu tiver um verbo, ele tem que vir com ing. Aqui quer dizer que é um tempo contínuo? Comendo tem o significado de comendo? Não. Aqui tem o significado após comer, depois de comer em um restaurante. Então, não tem nada a ver com contínuo. Eu só coloco ing devido a essa regra, alright? After eating at a restaurant, depois de comer em um restaurante, at a restaurant, at, preposição que indica localização, né? At a restaurant, em um restaurante. Nós caminhamos de volta. Então, walk é caminhar, andar, certo? Tá com ed porque é passado simples, passado regular, né? Que é um verbo regular. Walk, walked, walked. Verbo regular,
sufixo ed. Walk back, caminhar de volta. Então, tudo que tem back quer dizer de volta, retorno. Então, walk back, caminhar de volta. Então, após comermos no restaurante, nós caminhamos de volta para o nosso hotel. To our hotel. Né? Walk back to. To aqui está indicando destino, para. Interessante, ó. Nós temos uma preposição from, que indica origem, e temos a preposição to, que indica destino, né? Por exemplo, from Rio to New York City. Do Rio de Janeiro para Nova York. Então, from vai indicar origem e to vai indicar destino. Então, walk back to quer dizer caminhar de volta para nosso, aqui pronome adjetivo, our, que remete ao pronome sujeito we, our hotel, nosso hotel, alright? Bom, gente, é isso. Eu não vou fazer um vídeo muito maior do que esse, não. Temos mais conteúdos que a gente tem que gravar. Eu vou ver se eu faço uma combinação no próximo vídeo, alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham, né? Um disclaimerzinho que eu deixo, agora eu tô deixando pro final do canal, no final do vídeo, que é, este canal tem mais de 750 vídeos. Gravo vídeos desde 2020, alright? Vídeos do nível básico ao avançado. Então, vídeos do nível básico, eles são explicados dessa forma, né? Explicações em português, bem mastigadinho. E pode ser de gramática, de vocabulário, pode ser inglês para negócios. Então, as playlists no canal, eu divido tudo por playlists, está bem explicadinho. Você abre as playlists e você vai ter acesso ao que se trata cada um. Vídeos do nível intermediário e avançado são inteiramente em inglês. Então, existem vídeos que são 100% em inglês, muitos vídeos. Temos vídeos de leitura comentada, que eu pego uma notícia e a gente vai esmiuçando gramática e vocabulário. Vamos lendo o artigo, geralmente uma notícia do dia. Tem questões de concurso público e vestibulares, existem vários vídeos já gravados a respeito, resolvendo questões. E é isso, então assim, tudo relacionado ao idioma. E tem um curso completo de gramática já gravado no canal. Só que ele foi gravado, eu pegava o celular e colocava sobre o caderno e eu escrevia no caderno. E agora eu estou regravando, não exatamente regravar, porque são conteúdos diferentes. Eu estou gravando de novo uma releitura de todo o conteúdo da gramática, com os exemplos bem mastigadinho, mas agora com o texto na tela do computador, alright? É isso. Before the end of the video, don't forget to subscribe to the channel, assina o canal, give a huge thumbs up if you enjoyed the content, dê um joinha e ative o sininho das notificações, porque eu gravo conteúdo regularmente. Tá bom? See you next time. Até a próxima.